Então vamos lá, continuação da aula passada, eu parei aqui nesse tópico, né, verbos transitivos indiretos. Então vamos lá. Os verbos transitivos indiretos são verbos que vão necessitar de um objeto indireto, certo? Esse objeto indireto vai completar o sentido desse verbo transitivo indireto, certo? Então, ele vai permanecer com sentido incompleto se não tiver esse complemento. Que no caso, nós sabemos que esse complemento se trata do objeto indireto, nesse caso, né? O complemento pode ser tanto um objeto direto ou indireto, não é? Então, é isso. Olha só, um verbo transitivo indireto necessita obrigatoriamente de uma preposição, tá? A diferença do direto. O direto não vai precisar, certo? Já o indireto vai precisar de uma preposição. É como se o direto não precisasse de uma ponte para ligar com o objeto, né, o verbo com o restante da frase, como se ele fosse direto. Já o verbo transitivo indireto, essa preposição fosse uma pontezinha, né, fosse uma forma indireta de ligar o verbo ao restante da frase. Vamos imaginar assim, para você não confundir, certo? Assim é legal de você entender. Então, o verbo transitivo indireto vai necessitar de uma preposição, certo? Essa preposição que vai ligar o verbo ao objeto indireto, certo? Ele fará a regência verbal dessa forma. O objeto indireto responde principalmente às perguntas de que, para que, de quem, para quem e em quem, indicando assim o elemento ao qual se destina a ação verbal. Então, o objeto indireto, sempre tiver um verbo transitivo indireto, o verbo mesmo na frase, quando o seu sentido ficar incompleto, esse sentido incompleto vai fazer essas perguntas, certo? Porque você não vai entender a frase direito. Então, você vai se fazer essas perguntas, certo? Nos verbos indiretos. Olha só. Temos aí, coloquei 2 exemplos do verbo precisar, por exemplo. A frase, a empresa precisa de mim. Pensa, se fosse somente a empresa precisa, você vai se perguntar, precisa de quem? Precisa de quê? Olha as perguntas aqui, certo? De quem? Em quem? Para quê? Certo? Ficaria incompleto, né? Por isso, ela necessitou de um objeto indireto, certo? O objeto indireto aqui, o pronome oblíquo, tá aqui, que inclusive ele é tônico. O pronome oblíquo tônico, ele tá aqui ligado ao restante da frase por meio de uma preposição também, certo? E aqui pela regência verbal todinha, o D, essa preposição foi a pontezinha para ligá-los, né? Então, nós sabemos que o sujeito é a empresa, predicado, né? Precisa de mim. O verbo transitivo indireto que tem aqui, que existe, é o precisa, né? Precisa de quê? De quem? Né? No caso aqui, de quem precisa? No caso, o complemento, né, da frase responde que precisa de quem? De mim. No caso, é um objeto indireto. Ok? E, pessoal, é simples, não é? Não é complicado. É tranquilo. O verbo concordar. O diretor concordou com as propostas. O diretor concordou com as propostas. Ele concordou com o quê? Certo? Se fosse, tem como deixar essa frase sem o complemento, sem o objeto aqui? Não tem, né? Porque, olha só, o diretor concordou. Você vai se perguntar, o diretor concordou com o quê? Né? Então, sempre você tem que falar, porque esse aqui é um exemplo de verbo transitivo indireto, certo? Então, olha só, temos como sujeito diretor, temos como predicado, né, concordou com as propostas, e temos como verbo transitivo indireto quem? Concordou, certo? Ele vai nos perguntar, ele não vai estar totalmente completo, então concordou com o quê? O objeto indireto aqui nos responde com as propostas, certo? É isso. Olha só. Então, pelo que eu pincelei aí sobre a transitividade verbal, sobre objeto direto e indireto, verbo transitivo, direto e indireto, ou intransitivo, você entendeu? Então, tudo isso que eu te falei serve para isso. Para te explicar que o pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Ele vai assumir
majoritariamente, né? A função de objeto direto ou objeto indireto e podendo ser tônico ou átono. Tudo isso aí a gente viu lá na aula passada, se é tônico ou átono. Diferentemente do pronome do caso reto que nós vimos, né? O caso reto vai substituir diretamente o sujeito. Do caso reto, né? Desculpe. O pronome do caso reto substitui diretamente o sujeito. Já o pronome pessoal do caso oblíquo, ele substitui o nome, né? O substantivo que tem função de objeto. Certo? Então é isso, olha. O pronome pessoal do caso oblíquo substitui um substantivo que tem função de objeto. Sempre complementa o sentido do verbo. E depois de todas as explicações, ficou mais claro para você do que eu falei lá no início da aula, não foi? Pessoal, objeto é complemento da frase, tá? Então é isso, ele vai substituir o substantivo que tem função de objeto, ou seja, vai substituir aquela palavra que tem função de complemento. Um exemplo aí de pronome pessoal oblíquo. A frase eu dou atenção a ela, certo? Eu dou atenção a ela. No início temos um pronome do caso reto, certo? Eu. Temos aqui o verbo dar, né? Dou. Atenção a ela. Olha só. Aqui temos o pronome oblíquo tônico situado aqui, certo? Ela será o quê? Um objeto indireto, certo? Do verbo dar. Eu dou. Se tivesse somente eu dou, olha só. Quem dá algo a alguém, certo? Isso eu iria me perguntar. Como a frase aqui está completa no sentido da atenção a ela, todos sabem que o que eu dou é a atenção a ela. Certo? Então, precisou de complemento, precisou de um objeto indireto, certo? E que também foi indicado por preposição. Simples, não é? Esse é um caso de um pronome pessoal oblíquo, ok? Então, para fixar melhor, para você entender melhor, verbo transitivo sempre precisa de complemento, certo? Porque sempre o verbo transitivo ele vai ter um sentido incompleto, porque ele vai precisar de um objeto, de algo, né, de um complemento que assegura essa informação precisa. Verbo transitivo direto, né, o VTD, não exige preposição. O verbo, né, no caso o verbo transitivo direto, ele é ligado lá ao seu objeto direto, ao seu complemento, sem preposição. O verbo transitivo indireto, diferente do direto, vai exigir preposição. O verbo transitivo direto e indireto, porque ocorre os dois casos, né, eu disse, pode ser bitransitivo, que se falava muito antes bitransitivo, mas hoje fala verbo transitivo direto e indireto, exige os dois. Um exemplo foi, que eu deixei bem pro finalzinho esse, o exemplo anterior, ele dá atenção a ela, certo? Ele está ligado ao verbo, mas também tem preposição. Ele pode sim, tanto ser direto quanto indireto, certo? É isso. E só para fechar, temos também a existência de pronomes de tratamento, que eu só vou passar para vocês. Lembra que nós fizemos o exercício da Malala, né? Da garota Malala que ganhou o prêmio Nobel. Aqui temos exemplos disso. Vocês detectaram lá os pronomes de tratamento. Então, aqui temos alguns. Você, né, que se refere a um tratamento familiar. Senhor e senhora, tratamento de respeito. Vossa senhoria, se trata de um tratamento cerimonioso. Vossa excelência, tratamento para altas autoridades. Vossa eminência, tratamento para cardeais. Vossa santidade, você usa em tratamento para o Papa. Vossa Alteza, para príncipes e duques. Vossa magnificência, para reitores de universidade. Vossa Majestade, tratamento para reis. Vossa Reverendíssima, tratamento para sacerdotes. Esses são alguns exemplos de pronomes de tratamento, tá? E também uma classe à parte. Sempre vocês veem convites, em decretos, em discursos, né, escrito, que ele pode vir abreviado. Essas aqui são as abreviações desses pronomes de tratamento, ok? Pessoal, por hoje é só, é isso. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, por favor, anote, me pergunte, tá? Para eu saber como que vocês estão, como que nós estamos, para nós darmos continuidade aos estudos, tá bom? Até mais, tenham um bom dia.